Senão, a liderança humanizada ela se torna apenas poética, né? A gente vai falar de um ser humano que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que falar das vulnerabilidades, que a gente tem que cuidar, mas essa empatia, essa vulnerabilidade, esse cuidar, está dentro de um contexto organizacional. E dentro desse contexto organizacional, se eu for para um olhar muito assistencial, a gente às vezes se distancia daqueles resultados que nós precisamos entregar. Veja, eu tenho um certificado que eu recebi um prêmio de primeiro lugar da NASA. O pão francês para mim na padaria custa o mesmo preço para uma pessoa que é analfabeta. Então, assim, isso não me faz melhor do que o outro, me faz diferente. Então, a arquitetura do cuidado ele traz esse ponto, a comunicação não violenta e a escuta ativa também. Fazer boas perguntas está dentro da arquitetura do cuidado. É diferente de eu chegar e falar assim, Rogério, quais são os perigos? Você conhece os perigos que tem nessa atividade aqui? É diferente de eu chegar e falar assim, Rogério, se você fosse me ensinar quais são os perigos que tem nessa atividade, o que você ensinaria para mim? Olá, ouvintes da SSM em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Altair Turbay Júnior para a gente falar sobre liderança humanizada em segurança. Já te convido a nos seguir aqui no canal no YouTube, deixar o seu like, comentar, compartilhar com os colegas e assistir esse vídeo até o final, pois o Altair vai compartilhar experiências e conteúdos de alta qualidade que você não pode perder. Então fique aqui com a gente. Altair, é um prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rogério. Um prazerzaço estar aqui. Sempre acompanhei aí no o canal SSMA em Pauta e pensava, cara, um dia eu quero estar lá, né? Então hoje está um sonho realizado aqui. Muito obrigado pelo convite. Que legal. Altair Turbay Júnior é bioeticista, especialista em saúde mental e desenvolvimento humano, além de especialista técnico da comportamento e da Escola de Valores do Grupo Comportamento. Primeiro eu quero que tu explique o que é bioeticista, que Muito é bom. diferente, e depois eu queria que também tu contasse um pouquinho quem que é o Altair por trás dessa formação toda aí. Legal, Rogério. Eu sou graduado em fisioterapia, né? Então, eu estou graduado há 26 anos em fisioterapia. Atuei na área da assistência por 6 anos em cuidados paliativos, pacientes com dor, pacientes na área da traumatortopedia mais complexos. E também fui indo para a área de gestão, que depois de 6 anos de formado, fui para gestão em saúde e depois entrei na consultoria, né? A vida foi abrindo portas. E a bioética sempre me chamou muito a atenção, porque a bioética ela é uma ciência, uma arte interdisciplinar de conectar várias disciplinas do conhecimento humano para a gente buscar uma vida cada vez melhor, mais plena para o coletivo, né? Então eu entrei na pós-graduação em bioética, foi a maior pós-graduação que eu fiz, né, em termos de carga horária, dedicação, tudo isso. E ser bioeticista é trazer a bioética, essa interdisciplinaridade para o processo, que é como mais ou menos como minha cabeça funciona, né? Sempre quais disciplinas, tanto a filosofia como alguns conceitos da teologia, apesar de não ser um cara religioso, né? Conceitos da engenharia, conceitos da área tecnológica, de informação, inteligência artificial. Como a gente consegue unir tudo isso para trazer um coletivo cada vez mais pleno e mais forte? Legal. E quem que é o Altair por trás dessa formação toda? Cara, essa formação aí, ela é uma trajetória, uma estrada, né, que quem me acompanha, minha esposa, é da época da faculdade, né, também formada em fisioterapia. Tenho 3 meninos em casa, né, um que já está no segundo ano de psicologia, um que está querendo agora fazendo vestibular em agronomia. E o caçula de 10 anos, o Tiaguinho, que ele, por enquanto, ele só quer incomodar os dois irmãos mais velhos, né? Mas apaixonado por cinema, sempre conectando o cinema e a música. Então, assim, gosto muito da arte, da cultura, que eu acho que é a grande expressão humana, né?
E trazer essa expressão humana da arte, do olhar humano, do olhar coletivo dentro das organizações. É, eu gosto muito da questão da bioética, porque eu era um cara que ficava incomodado na pós-graduação em bioética, porque eu via tantos conceitos bonitos da filosofia e eu sempre levantava a mão e falava assim: tá, mas como que eu aplico isso na indústria? Porque eu era o único cara da indústria lá. Como que eu aplico isso como consultor? Quando um líder chega com essa dúvida, não dá para trazer apenas uma frase importante de Aristóteles ou de um Francisco Torralba, né, um do Hans Jonas. Eu tenho que trazer, como que eu trago isso para a prática, para o pé no chão, né? Então, muito inquieto de conectar essa cultura, essa arte, de aprender com o olhar de outras pessoas, para também poder compartilhar, né? Poder aprender com as pessoas, né? Eu acho que essa é uma característica que eu acho que pode me resumir. Eu acho que eu sou um eterno aprendiz, como diz o Gonzaguinha, né? Legal, cara. A gente vai falar sobre liderança humanizada e quanto que isso impacta, né, no cuidado com as pessoas nas organizações. Eu sempre gosto de deixar o meu público, né, todo mundo na mesma linha de entendimento. Tu pode explicar primeiro, para a gente começar, o que é liderança humanizada? Perfeito, Rogério. Rogério, o que é ser um líder humanizado, né? Às vezes a gente pode cair num erro de achar que o líder humano é aquele que só acolhe as pessoas, né? Que um líder humano é aquela pessoa que vai ser empático com todos e não olhar, né, às vezes, a sua técnica, a sua prática, os resultados que precisamos entregar. Então, a liderança humanizada é um conceito que eu gosto muito e eu conecto com a minha experiência em hospital. Eu comecei a minha vida profissional como estagiário em um hospital, que é um hospital de trauma importante aqui de Curitiba, e ali a gente aprende sobre humanização, mas uma humanização muito assistencial. Só que ali tinha um ponto que era fundamental. O acolhimento com classificação de risco, que acontece no pronto-socorro, que é uma das grandes políticas públicas que a gente tem no processo de humanização, ela é extremamente técnica. Então, eu percebo que o líder humanizado é aquele que consegue conectar técnica, o alto desempenho, a busca pela excelência, sem trazer impacto nas relações humanas. Então, o líder humanizado, ele vai pensar em resultado, ele vai pensar na melhor técnica, ele vai pensar na excelência que ele precisa entregar, que faz parte do papel e da responsabilidade dele. Mas esse papel e essa responsabilidade se torna humanizada quando a gente percebe o humano que está ali, as camadas do ser humano que está ali, as camadas técnicas, as camadas pessoais, não só do outro que eu lidero, mas as minhas camadas também humanas e pessoais como líder. Então é essa conexão, né, entre pessoas, só que sempre em busca de uma excelência, de um resultado, né, da gente trazer cada vez mais uma competência humana, de conexão humana, mas também focado nos resultados que nós precisamos entregar. Senão, a liderança humanizada ela se torna apenas poética, né? A gente vai falar de um ser humano que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que falar das vulnerabilidades, que a gente tem que cuidar, mas essa empatia, essa vulnerabilidade, esse cuidar, está dentro de um contexto organizacional. E dentro desse contexto organizacional, se eu for para um olhar muito assistencial, a gente às vezes se distancia daqueles resultados que nós precisamos entregar. Então, o líder humanizado ele equilibra a parte técnica, os referenciais técnicos com os referenciais humanos. Eu penso que esse é um conceito que me agrada dentro da liderança humanizada. Altair, nosso bate-papo aqui ele vai, né, vai ter como base o artigo que tu escreveu lá no LinkedIn, que eu achei sensacional, que tem o título Francisco e Desafio de Liderar com Humanidade no Século XXI, que tu publicou no dia 22 de abril, um dia após o falecimento do Papa Francisco. O Papa Francisco foi um líder de alto destaque, né, da Igreja Católica, uma das organizações mais antigas e maiores do mundo, né, com 1 bilhão de fiéis, uma estrutura pesada, hierárquica, política, desafiadora, né, que tem influência grande em diversos setores da sociedade, como Uhum. educação, saúde, caridade, cultura, né, política, como eu já falei.
E o Papa Francisco foi seu líder aí por 12 anos até seu falecimento agora em abril. Nesse artigo também explora o impacto do Francisco, destacando a abordagem dele de liderança centrada na empatia, no serviço e na integração de aspectos humanos e éticos. Tu também menciona lá a grandeza silenciosa do Francisco, né? A humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Tu acredita que a humildade influencia a prática da liderança humanizada? E como que isso pode ser visto pelas organizações, sendo que ainda existe muito aquele estereótipo de que o líder não pode ser vulnerável, que o líder, sendo vulnerável, ele é um líder fraco que não serve para ser líder. Perfeito, perfeito, Rogério. Excelente. Primeiro, obrigado pelo feedback, né, em relação ao artigo. Eu sou, tenho influência católica da minha mãe, mas não sou, né, eu não tenho uma religião, né, eu gosto de todas. Eu sou um cara que gosto de beber de todas as fontes, de todas as religiões. Então, e o Papa Francisco ele foi marcante para mim por conta de quando eu fui entrar na bioética, na pós-graduação em bioética na PUC do Paraná. Uma das dos textos que a gente tinha que estudar para fazer o processo seletivo era o Laudato Si, que ele fala desse cuidado com a casa maior, né? E ele trazia conceitos dentro desse cuidado da casa maior de como a gente deve viver com uma cidadania. Para você ter uma ideia, foi ali que eu pensei, né? Há muito tempo atrás, eu trabalhava na área de educação na época, o quanto que nós estamos educando mão de obra qualificada e não cidadão, né? E aí eu comecei a querer trazer esses conceitos para a prática. Ganhei um livro, né? Até eu acho que eu explico no artigo. Ganhei um livro do meu irmão, que é, né, professor da Pontifícia Universidade Católica. E esse livro trouxe frases que para mim são impactantes, né? E dentro desse processo de humildade, a gente tem que entender que a humildade não é um processo de baixar a cabeça e aceitar tudo. A humildade é um processo de o quanto eu posso aprender, inclusive com os estranhos morais. O que eu estou querendo dizer com isso, né? O André Comte Spoville tem um livro chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que ele fala que tolerância só é uma virtude quando a gente utiliza com aqueles que a gente não gosta, que é o estranho moral. O mundo ele está dividido em duas pessoas, né? O amigo moral, que a gente tem afinidades aqui, né? Temos afinidades, afinidades técnicas, então a gente tem uma conversa, né, que flui. Agora, se eu estivesse conversando com o estranho moral, eu tenho que trazer essa fluidez também. E essa fluidez a partir de uma tolerância, de entender que mesmo aquilo que me incomoda, como que eu posso aprender com aquilo? Então eu gosto de pensar que a humildade, ele é um processo de conexão com o outro quando eu trago a escuta ativa. E aí está um ponto importante dessa liderança que tem um processo humanizado. A humildade, que é uma humildade que inclusive a Amy Edmondson, né, na Organização Sem Medo, coloca, né, para a segurança psicológica, o líder tem que trazer uma humildade, uma liderança que traga uma humildade situacional. O que é essa humildade situacional? O líder compartilhar com as suas equipes dúvidas, compartilhar com as suas equipes vulnerabilidades que são traduzidas como erros que nós tivemos na nossa carreira, né? Então, a humildade não é simplesmente você abaixar a cabeça e aceitar a isso, porque isso não é humildade. A humildade é a gente entender que nós, mesmo tendo um currículo forte e grande, esse currículo não te faz melhor do que o outro, te faz diferente do outro. Eu costumo dizer, sabe, Rogério, que quem ensina pra gente sobre humildade é pão. Veja, em 2014 eu tive no Google e fiz parte de uma equipe que ganhou um prêmio de Orconcourt. Em 2019 eu participei de um hackathon da NASA, que era mundial o evento, e a nossa equipe foi a campeã no Brasil, né? E aí depois disso eu virei mentor de outras atividades da área de incubadora de aplicativos da NASA, né? Que se chama Space Apps Challenge.
Veja, eu tenho um certificado que eu recebi um prêmio de primeiro lugar da NASA. O pão francês, para mim, na padaria, custa o mesmo preço para uma pessoa que é analfabeta. Então, assim, isso não me faz melhor do que o outro, me faz diferente. E quando eu tenho a capacidade de ajudar as pessoas, de trazer boas discussões, de mostrar, inclusive, as minhas imperfeições, isso é a humildade que um líder tem que trazer. O que que é estar vulnerável? Eu vejo que, às vezes, o líder ele fala assim, sabe, Rogério? Cara, se eu não mostrar que tecnicamente eu sou capaz, eu não posso liderar. A questão técnica não é o que está em jogo. Porque se você foi chamado para ser líder, é porque a técnica foi reconhecida em você. Principalmente quando a gente tem indústrias que olham muito a técnica do ser humano. Ser líder e trazer essa humildade situacional é você levantar a mão para a tua equipe e falar assim, gente, eu queria que vocês me ajudassem a pensar diferente aqui nesse processo inovador. O que que vocês poderiam me ensinar? Pessoal, olha, uma vez na minha carreira eu estava indo para esse caminho e teve um erro, né? E esse erro me fez repensar. Eu queria compartilhar um erro meu. Porque se o líder só compartilha acertos, ele cria uma distância muito grande dos seus pares. Não estou falando só da tua equipe de liderança, não. Ele cria uma distância muito grande dos pares, porque ele é um cara que só fala de coisas acertadas. E só falar de coisas acertadas não te transforma em humano. A inteligência artificial, que todo mundo fala que não erra, erra pra caramba. Se a gente for fazer pesquisa em ChatGPT, em Gemini, e se a gente não tiver uma capacidade de filtro, nós vamos estar compartilhando coisas erradas, porque eles vão pegar uma inteligência generativa. Então, se a inteligência artificial, que é um robô, ele tem esse erro, e às vezes quando você fala, olha, eu acho que essa informação não está correta, e ele fala assim, realmente não está correto e pede desculpa, então ele traz uma humildade a partir de uma artificialidade. Nós líderes temos que entender que humildade não é demonstrar que nós não somos capazes tecnicamente, mas sim que nós podemos aprimorar tecnicamente com uma escuta ativa. Perfeito. Tu destacou algumas frases do livro Projeto Educativo de Francisco, né? Que tu falou agora, que tu ganhou de presente do teu irmão. Esse livro ele reúne trechos de discursos do Papa voltados para a educação, né? E tem uma frase que eu achei, que tu destacou, que eu achei também sensacional, que é: torna-se necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um caminho de amadurecimento nos valores. Como que os líderes eles podem aplicar esse princípio para fomentar equipes mais críticas, reflexivas e autônomas? E o quanto que isso impacta no cuidado das pessoas? Perfeito, muito excelente pergunta. Veja, eu vou buscar construir uma resposta, Rogério, que inicia com uma referência de 2011. Humberto Eco, em 2011, ele estava na Feira Literária de Paraty, né? Que é um grande evento que acontece aqui no Brasil, reúne pessoas do mundo inteiro, né? E autores do mundo inteiro. E Humberto Eco, em 2011, né? Então nós estamos falando aí de 14 anos atrás, né? Humberto Eco ele defendia que as instituições de ensino elas tinham que ensinar as pessoas a filtrarem, que para ele conhecimento é filtrar. Não é o nosso as 24 horas que passam mais rápido, né? As 24 horas que eu tenho no meu relógio é a mesma que você tem e é as mesmas 24 horas que meu tataravô tinha, né? O relógio é o mesmo. Não teve nenhuma alteração nos ponteiros do relógio. Mas a alteração que teve, que a gente tem uma percepção que o tempo passa mais rápido, é que hoje nós temos um excesso de informação. Então, nós temos hoje muita informação em volta da gente. E Humberto Eco ele fala que isso poderia ser perigoso. Em 2011 ele fala assim, né, que a internet, para quem conhece e busca o conhecimento, é uma grande ferramenta. Mas o problema é que daqui a pouco a gente vai ver pessoas criando informações superficiais com bate-papo, com jogos e assim por diante. E o nome dessa reportagem que entrevistou o Humberto Eco é O excesso de informação causa amnésia. Então eu faço essa abertura do pensar crítico, né, que o Francisco traz,
e que para nós é muito importante dentro de uma organização, principalmente quando a gente está falando de saúde, de segurança, de cuidado com o meio ambiente, de governança, quando a gente está falando de uma ambidestria, né, que é você conectar o lado técnico com a inteligência emocional, as questões humanas. Esse pensar crítico que nós precisamos trazer é a nossa capacidade de filtro, né? A gestão da informação traz para a gente, né, que a gente pega um dado, junta esse dado com outras informações. Por exemplo, lá eu pego uma taxa de acidente. Pegando essa taxa de acidente, eu vou unir com outras informações, como absenteísmo, como presenteísmo, como aumento de produção, alcançar ou não alcançar as metas. Todos esses dados trazem para a gente a união de uma informação. Só que o conhecimento é quando eu agrego valor a essa informação. Veja, se eu tenho uma taxa de acidente, principalmente em dias que a produção está maior, e ao mesmo tempo, nesse mês eu tive uma taxa de absenteísmo grande, o que que essas informações estão querendo dizer para a gente? Nós vamos ter que pensar criticamente. Cara, se eu tenho absenteísmo, eu não tenho colaborador. Se eu não tenho colaborador, eu tenho sobrecarga em quem está. Aí eu tenho uma produção que eu preciso alcançar. Aí eu tenho uma taxa de acidente nesse cenário. Então a gente tá vendo que tem sobrecarga, que a gente tá vendo que a segurança ela é colocada em segundo lugar porque a produção assume o primeiro lugar, né? E eu não gosto muito desse segurança versus produção, sabe? Eu gosto de trabalho seguro, porque não é uma coisa concorrendo com a outra, né? Então, esse trabalho seguro é uma capacidade que a gente tem de filtro, de olhar e falar assim, cara, como que esse conhecimento pode agregar valor para a gente? Será que a gente não tem que aumentar o cuidado genuíno e algumas ferramentas proativas de segurança, principalmente quando a gente está chegando no final do mês, onde a gente precisa recuperar aquelas metas que a gente durante o mês não teve? Vou trazer um exemplo prático. Eu estava num cliente há uns 2 anos atrás, e o cliente ele falou, ele mostrou para mim que no final do mês, nos últimos 3 dias do mês, a produção e a carga produtiva aumenta muito, né? E ele falou assim: olha, Altair, todo mês a gente consegue bater a meta. A gente não estava nem tanto falando de taxa de acidente. Só que eu olhei o gráfico e eu percebi que a meta vinha assim, vinha num patamar e chegava nos últimos 3 dias e aumentava o processo. E interessante, aumentava o processo produtivo, só que diminuía os relatos de quase acidente. E aí eu tinha mais relatos de quase acidente durante o mês, mas nos últimos 3 dias do mês, que aumentava a produção para bater a meta do mês, os relatos de quase acidente diminuíam. E aí eu olhei pro gerente de segurança e falei assim, fiz uma pergunta meio que provocativa, né? Que é esse olhar crítico, né? Esse pensamento crítico que a gente tem que ter. Eu olhei para ele e falei assim, cara, quer dizer para mim que o cenário muda, a empresa muda e os trabalhadores mudam nos últimos 3 dias? Ele falou, por quê? Não, porque eu estou tendo um reporte de quase acidentes vindo num patamar um pouco alto, e aí o cenário mudou e não tem mais quase acidente na empresa. O foco das pessoas está na produção e isso já virou cultura. Olha só que interessante, virou cultura, porque o que acontecia? Quando a gente perguntava para as pessoas, falava assim, o que está em primeiro lugar, segurança ou produção? Alter, segurança, durante 27 dias, porque os últimos 3 dias a gente tem que bater a meta. Mas a gente já está acostumado com isso. Então eu estou trazendo um exemplo que o pensamento crítico é você conectar isso. E quando o Francisco traz para o processo educativo de construir valor, a gente só vai construir valor com rituais, com bons hábitos, né? Se cultura é a forma como nós fazemos as coisas, então a gente tem que trazer bons rituais. E sem um pensamento crítico, esses bons rituais eles se tornam simplistas, superficiais. Se torna apenas um indicador que a gente está indo para o bom caminho. Então, essa frase é fundamental, né? O pensamento crítico, ele é necessário para o desenvolvimento de bons valores. E qual que é o papel do líder, né? Esse líder dentro da organização. Eu acho que não é só o papel do líder, né? Mas o líder, ele é muito responsável por provocar essas questões, né? O liderado também tem seus papéis e responsabilidades. É trazer bons estudos de caso, é trazer um bom uso dos indicadores,
conectar, né? Gente, se a gente tem uma taxa de acidente alta e um absenteísmo alto, equipe, por que que isso acontece? O que que isso pode gerar para a gente, né, em termos de saúde mental? O que que isso pode trazer para a gente em termos de qualidade? O que que isso pode trazer para o nosso corpo? O que que isso pode trazer para o nosso sono? O que que isso pode trazer para os nossos resultados? Então, essas discussões técnicas com a equipe, eu acho que é um grande exemplo. Eu gosto muito, não só eu, né? A Amy Edmondson, o Tim Clark, várias pessoas que falam de segurança psicológica e liderança hoje falam: tragam um estudo de caso para suas equipes. Por quê? Porque daí ajuda nesse pensamento crítico. Perfeito. Muito, muito bom, muito bom. Outra frase que também tu cita no artigo, eu tô falando no artigo aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, né, o linkzinho lá para o artigo no LinkedIn, vou deixar os dados todos do Altair aqui para quem quiser né, conhecer um pouco mais e falar do que a gente está falando aqui. Vale a pena, de novo, vale a pena a leitura. Outra frase que tu cita, né, de Francisco no artigo, Altair, por favor, não olheis para a vida da varanda, misturai-vos lá onde estão os desafios. Eu achei sensacional, né? Ele defende a ideia de que os líderes, né, como a gente fala no trecho ou no mundo corporativo, o líder tem que pisar no barro, ele tem que estar no gemba, né? O Isso. quanto que isso realmente impacta no cuidado com as pessoas e em quais estratégias, se tu pudesse sugerir para os líderes, né, que desejam estar mais presentes, engajados com as suas equipes. Fantástico, fantástico. A gente tem uma frase que ela tem um cunho filosófico, né? Nós temos que estar próximo, né? O olhar da varanda é o que às vezes acontece no mundo corporativo, né? A gente está na nossa sala, acompanhando o dashboard no nosso computador, acompanhando os e-mails no nosso computador, mas a gente não está sentindo as condições normais de temperatura e pressão na sua realidade lá na operação. Né? Que para quem não gosta de filosofia, né, fala assim, ai, cara, esse negócio da filosofia, ela é bom para papo de bar, né? Eu gosto muito, né? A bioética me ensinou muito isso, né? Os professores que eu tive na bioética, como o professor Siqueira, professor Mário Sanches, professor Anor, Gelson, são professores assim que captam a essência da filosofia, seja de qual autor que eles estão discutindo, e fazem a pergunta: como que a gente traz isso para a prática? E isso era uma coisa que me trazia muitos inquietações, vamos chamar assim. Porque às vezes eu assistia uma aula que era super bonita, que tinha uma frase dessa de Francisco, e ficava todo mundo filosofando sobre aquilo. E eu ficava inquieto, falava assim, tá, mas como que eu trago para esse mundo? E aí o Eric Honegel, ele fala a mesma coisa. Eric Honegel, um grande engenheiro, né? Grande referência na área da engenharia focado em processos seguros, né? O Eric Honegel, ele fala no Safety One and Safety Two, né? Segurança um e Segurança 2. Ele fala assim, líder, cuidado, porque nós temos problemas se gerenciarmos o risco sem conversarmos com quem está na ponta afiada. Ele usa esse termo. Cuidado de você fazer uma análise preliminar de risco da tua sala sem conversar com quem está lá no campo, que está lá no risco. Tá, a probabilidade de acontecer com ele entende melhor as condições normais de temperatura e pressão. Veja, Rogério, que é a mesma frase. O Francisco está falando, não fique na varanda, desça da varanda e venha viver, né, aquele universo, aquele cenário, e o Ronego está falando a mesma coisa, né? Cara, cuidado no gerenciamento de risco se você não estiver conversando com quem está na ponta afiada. Então, isso de a gente estar em campo, estar conversando, né? O Júlio Turbay, que é o fundador, né, sócio fundador da Comportamento lá em 1997, ele provoca os líderes, né, falando assim: se segurança é prioridade, me mostra na tua agenda onde está. Não, eu participo da reunião de segurança. Não, não é isso que eu estou perguntando. Quando que você está lá? Que seja 20 minutos, que seja 1 hora por mês. Mas porque a gente sabe que nós, líderes, quando a gente tem uma coisa que é prioridade, está na nossa agenda. Perfeito. Não é uma coisa que a gente fala assim, eu acho que eu vou lá no campo. Não, eu coloco na minha agenda. Quarta-feira, das 8 até as 10, eu vou para campo. E aí como, né, Rogério? Como que a gente pode trazer esse descer da varanda, esse conversar com a ponta afiada? Primeiro, colocando na agenda como uma prioridade, que seja 20 minutos por semana, que seja depois do almoço, você sai do refeitório, você sabe que da 1 a 1h30
né? Você vai estar conversando com o pessoal da tua equipe, né? Ou num turno diferente, você vir visitar o turno. Um bom diálogo de segurança, um bom DDS, né? Ele te ajuda, né? Porque um bom diálogo de segurança ele é andragógico. Ele faz com que as pessoas conversem. Você pergunta, né, Rogério, o que você aprendeu aqui sobre isolamento de área que poderia compartilhar com as pessoas? No diálogo de segurança, a gente desce da varanda, né? E vem para a área e começa a olhar para os nossos colaboradores. A gente percebe que aquele colaborador que fala mais, naquele dia está falando pouco. A gente percebe que aquele que fala pouco, aquele dia é uma metralhadora de fala, tá ansioso. A gente percebe que alguém foi jogar futebol à noite, machucou o ombro e tá com dor no ombro. Sem as pessoas falarem isso. Porque quando a gente pergunta, tá tudo bem? A maioria das pessoas falam que tá tudo bem ainda, né? Então, um bom diálogo diário de segurança faz a gente descer da varanda. Uma análise preliminar de risco, uma APR, na área, sendo feito um checklist na área, conversando com a equipe, a gente desce da varanda. A gente ir fazer uma discussão técnica com a equipe, né? Uma observação comportamental, seja ela a metodologia que você utiliza para fazer essa observação da tua equipe, inclusive até numa auditoria, você desce da varanda, quando você faz boas perguntas. A auditoria, ela não precisa ser, é, tá seguindo o processo? Mapeou os perigos? Está gerenciando o risco? Uma auditoria pode ser, cara, como que você gerencia os riscos aqui? Se você fosse me ensinar quais são os perigos que tem na área, o que que você me ensinaria? E a partir daí você vai ver como que está esse cognitivo da pessoa, essa parte técnica da pessoa. Então a gente já tem, né? Se a gente for pensar que quem está nos ouvindo, você já tem as ferramentas que fazem a gente descer da varanda. O importante é a gente valorizar essas ferramentas. Vocês podem até falar assim, Alter, mas isso é muito simples. Que bom que é simples, porque o Einstein já falava, né? Gênio é aquele que transforma o complexo em simples. As ferramentas simples, simples de como você aplicar, né? Próprio Gemba, o próprio auditoria, a própria observação, abordagem comportamental. Claro que tudo tem um método por trás, né? Um diálogo diário de segurança, uma análise de caso, um estudo de caso, fazer um estudo de caso com o que aconteceu com empresas que são do mesmo ramo ou com unidades da tua empresa. Tudo isso não tem uma complexidade de sistema. Eu não preciso ter recursos técnicos fantásticos para fazer isso. Eu preciso ter uma organização e colocar na minha agenda. Porque senão, se não colocar na minha agenda que a cada 15 dias eu vou participar de um DDS, eu acho que o líder, acompanhando os líderes como a gente acompanha, ele pode colocar que uma vez por semana ele vai acompanhar um DDS da empresa. Acompanhar, não o que ele vai falar. Ele vai acompanhar, ele vai ficar como ouvinte, ele vai conectar com as pessoas, né? Então, assim a gente desce da varanda. E como o Ronego traz, assim a gente conversa com a ponta afiada. Porque às vezes, Rogério, a gente faz planejamento e projeto sem conversar com quem vai aplicar. E aí, quando a gente vai ver, Muitas vezes, né? muitas vezes o nosso PDCA, e eu falo que o Brasil ele vive uma crise de PDCA, né? Qual que é a crise de PDCA? A gente planeja bem, aí na hora de fazer, a gente já começa a fazer, a gente percebe que as condições normais de temperatura e pressão eram outras, aí a gente deixa de checar e a gente não acaba o ciclo, né? A gente tem muitos PDCAs iniciados e poucos PDCAs realmente num ciclo para chegar naquilo que o Falcone gosta, né? De transformar num SDCA, né? Num padrão. A gente deixa de muitas coisas não é um padrão porque a gente não respeita esse ciclo, né? E é isso, eu vejo que é isso que é o descer da varanda que o Francisco traz, é isso que o Ronego traz de conversar com a ponta afiada, né? Perfeito. Tu deu um exemplo aqui de uma ferramenta que para mim é extremamente importante e é simples, né? Que tu falou, para ser bom não precisa ser complexo, né? Então, o DDS, né? O que a gente vê de DDS sendo mal aplicado, né? Esses tempos eu vi uma empresa que manda o DDS por grupo de WhatsApp, né? Você imagina estão estragando uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada, né? Agora, recentemente, eu gravei com a Kendra Venturella, que é uma psicóloga, justamente Uhum. sobre isso, sobre andragogia aplicada ao DDS, né? O quanto que a gente consegue tirar de aprendizados ali, né? Nessa ferramenta que é tão simples e que o líder deveria estar participando, né? Não necessariamente conduzindo, né? Como tu falou, mas como ouvinte, como
né, integrante do time, né, mostrando, né, para o time dele que ele é igual a todos que estão ali, né. No artigo tu também menciona. Ô, Rogério, desculpa, Oi, desculpa te interromper. Se você me não, permite só fica trazer um exemplo claro. assim, um exemplo do que aconteceu comigo, né? Eu tava indo fazer um diálogo, acompanhar um diálogo de segurança num turno às 2 horas da manhã. Então, eu tava indo para uma empresa, né, grande, uma empresa da área de logística, né, portuária. E aí o líder foi me acompanhando, assim, que eu falei assim, cara, você que vai puxar o DDS? Aí o líder, não, Altair, eu que vou puxar o DDS. E a gente tava indo a caminho da equipe, né? Daí ele olhou pra mim e falou assim, Altair, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Cara, você concorda comigo que DDS, quem tinha que puxar é a área de segurança? Aí eu falei assim, por quê? Não, porque é a gente passar um recado de segurança, né? Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se é pra gente passar um recado de segurança, a gente precisaria estar aqui às 2 horas da manhã? Cara, vocês não têm grupo de WhatsApp? Vocês não têm um mural na frente da fábrica? Então coloca aqui, né? Coloca no mural. Ó, gente, o recado de segurança dessa semana é aqui. Coloca no grupo de WhatsApp. A gente não precisaria estar aqui, né? Agora, se o DDS tivesse a função de passar uma mensagem de segurança. Para você, o que que é um DDS? Aí ele ficou parado, ficou aquele silêncio, né? Porque ele já viu que eu tava já armando uma armadilha cognitiva para ele, né? Ele ficou me olhando assim, eu falei, olha, o diálogo de segurança, cara, é pra gente mudar a nossa chavinha que a gente estava em casa até agora e agora a gente está entrando em outro ambiente. Nosso cérebro, ele precisa disso, porque o nosso cérebro, ele não se adapta de uma forma tão inteligente como a gente acha. O cérebro, ele é um órgão que sempre vai buscar economizar energia. Então, quanto menos energia a gente gastar, melhor. Mas a gente precisa, então, virar essa chavinha. Segundo, para a gente ver como que a nossa equipe está. Terceiro, para a gente ver se aquele assunto que a gente vai trazer faz parte do dia a dia da rotina deles ou simplesmente é um assunto técnico que pouca gente conhece. É a gente olhar para as nossas equipes e perceber que dois amigos que estavam sempre trabalhando junto, hoje está cada um numa ponta e estão mal se olhando. É a gente entender quais são os desafios daquele turno, naquele momento. Daí eu falei para ele, é o que eu sempre chamei de passagem de plantão quando eu trabalhava na UTI. A passagem de plantão era isso. O que que aconteceu com o paciente, como que a equipe tá, tudo isso. Então é uma passagem de plantão. Então não é um recado de segurança. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Bom, Altair, mudei um paradigma hoje e eu vou fazer questão de puxar o DDS hoje e aí depois você me dá um feedback para falar como que fui, se eu fui andragógico ou não." Então, Rogério, você veja, é como você falou. É uma ferramenta simples, mas na minha opinião, tem duas ferramentas que são extremamente simples que o líder, se tiver na manga, ele vai ganhar em termos de liderança, seja liderança de excelência e humilde, que é o diálogo diário de segurança e fazer boas observações da equipe com estudo de caso. Duas ferramentas que tem que ser obrigatório na caixa de ferramentas de um líder do século XXI. Esse líder que vai ter que conectar gerações, que vai ter que conectar a tecnologia e o ser humano, que vai ter que ter ambidestria, conectar as hard skills, as habilidades técnicas com as habilidades sociais. Então, isso, são duas ferramentas que eu vejo simples e extremamente estratégicas para uma boa liderança. Perfeito, perfeito. Voltando ao artigo lá, né, tu menciona que o Francisco ele propõe uma liderança que acolhe as fragilidades. Como que os líderes podem criar um ambiente seguro para que essas vulnerabilidades venham, né, de uma maneira natural, normal e que sejam declaradas? É, esse ambiente seguro, esse ambiente sem medo, esse ambiente que a gente faz perguntas e a nossa equipe participa, tem alguns pontos que são importantes, né? Vejam, a gente tem que entender que segurança psicológica, ela é a percepção que eu tenho da permissão e do respeito de ser quem eu sou para poder participar e estar inserido dentro daquele grupo, né?
Então, a gente tem dois pilares aqui, a permissão e o respeito. A permissão e o respeito que eu tenho de poder levantar a mão quando eu estou em dúvida, de pertencer ao grupo, de contribuir com o grupo e às vezes até desafiar o grupo, né? Os líderes. Então, cara, gente, será que esse é o caminho certo mesmo? O Tim Clark, né, ele tem um livro chamado Quatro Estágios da Segurança Psicológica, que nesse livro ele traz isso, né? Que eu, né, no início, eu me sinto excluído, porque eu não me sinto ainda com permissão e respeito para fazer parte do grupo. Essa permissão e esse respeito vai crescendo, eu vou me sentindo inserido ao grupo, então eu faço parte de um grupo, que daqui a pouco a permissão e o respeito cresce um pouquinho mais, eu já posso ter a segurança do aprendiz de levantar a mão e fazer boas perguntas, ou até perguntas que às vezes não são tão boas, mas elas são acolhidas da mesma forma. Aumenta essa permissão a esse respeito. Além de fazer perguntas, eu colaboro. E chega um momento que eu tenho a permissão e o respeito para desafiar, de chegar para o meu líder e falar assim: putz, cara, eu não sei se esse é o melhor caminho nessa atividade que a gente vai promover. Veja, o direito de recusa, né, o dever de recusa, independente do nome, né, direito ou dever, é um momento que a pessoa levanta a mão e fala assim: olha, com os recursos que eu tenho aqui e com o cenário do jeito que está, não tem como fazer essa atividade, porque essa atividade ela aumentou o risco dela. A probabilidade de alguma coisa acontecer ela vai ser grande. Então, a segurança psicológica traz essa permissão, esse respeito. Mas, às vezes, o silêncio da equipe não é pela permissão e pelo respeito. Às vezes, a equipe não entendeu a pergunta. Ou cognitivamente não tem ainda a maturidade cognitiva para fazer aquela atividade. Então, eu sempre gosto de provocar o líder, né, falando assim: cara, quando você faz perguntas para a tua equipe, por que que eles não respondem? Por que que fica um silêncio? Que é o dilema do silêncio, né? Ou é por medo de falar, porque ainda eles acham que não tem permissão e respeito para participar, ou por uma questão cognitiva, eles não entenderam a pergunta. E às vezes essa permissão e respeito, o líder ele está dando a permissão e respeito, mas às vezes os pares, né? Às vezes nós dois aqui, nós trabalhamos juntos, Rogério, eu faço uma pergunta, você olha para mim e faz uma cara assim, tipo, e chega no vestiário e fala, cara, fica quieto, cara, você está se queimando, né? Então, às vezes não é só o líder. O papel do líder nesse processo, né, de trazer essas fragilidades, é falar sobre elas. E a gente começar com fragilidades técnicas, porque ainda a gente não está com aquela maturidade para falar das nossas inteligências emocionais, da nossa inteligência emocional, né, das nossas emoções. Ainda é um tabu, né, o líder chegar e falar assim, gente, estou com raiva, gente, fiquei com medo. Gente, tô triste com isso. Ou também chegar e falar assim, gente, fiquei muito feliz. Às vezes o líder fala, Alter, se eu falar que estou muito feliz, eu perco a equipe aqui, né? Então, saber lidar com as emoções. E a fragilidade, quando o Francisco fala da fragilidade que deve nos provocar na área de segurança, não é só a fragilidade da equipe, são as nossas fragilidades também. Né? A gente olhar para dentro e falar assim, cara, será que isso daqui é um paradigma para mim? Por que que eu estou tão engessado nesse processo? A gente, qual que é a grande dificuldade hoje? Por que que riscos psicossociais na NR1 virou um grande problema? Né? Até então ninguém falava da NR1, né? A NR1 tava bem quietinha ali. Aí eles trazem riscos psicossociais para o processo de gerenciamento de risco, vira uma loucura. Por que que vira uma loucura? Porque a gente fala pouco das questões psicossociais da nossa rotina. Falar de questões químicas, biológicas, ergonômicas, né, que a NR17 já estava lá, né, já está bem enraizada dentro das empresas, é fácil. Por quê? Porque o perigo é mais visível. Agora, falar de riscos psicossociais, eu vou falar de fragilidade minha. Será que a minha liderança, ela sobrecarrega as pessoas? Será que se mapearem que a minha liderança ela dá um recado errado e sobrecarrega as pessoas, será que isso não vai virar contra mim? Então, tanto que as pessoas começam a falar, porque temos que ter um programa de saúde mental. É ótimo que isso aconteça, né? É importante falar da saúde mental, como é importante falar da saúde física. Mas às vezes a gente tem que ver que um programa de gerenciamento de risco, dependendo do risco psicossocial, o programa de saúde mental pode ajudar, mas um plano de cargos e carreiras pode ser mais efetivo. Porque o processo é que as pessoas não sabem para onde vão. E isso gera dúvidas. E quando gera dúvidas,
eu não sei se eu estou no caminho certo. Se eu não tenho no caminho certo, eu começo a fazer alguns sofrimentos psíquicos. Então, falar do psicológico, falar das capacidades humanas, falar das emoções, falar daquelas camadas que eu trouxe, né, no início, né? De como que a gente encara o ser humano como um todo e não como blocos separados, isso é a gente poder colocar as nossas fragilidades em cima da mesa, né? Claro que a gente vive uma sociedade, a gente não tem que ser tão hipócrita de achar que isso é fácil, né? Porque não é fácil. Porque a gente vive numa sociedade de desempenho, né? O Byung-Chul Han tem um livro fantástico chamado A Sociedade do Cansaço, que ele fala que hoje o poder da disciplina existe, que é aquele poder do comando e controle, mas existe também um poder do desempenho. O que é o poder do desempenho? Eu não posso mostrar que eu sou fraco, eu não posso mostrar que eu não mereço estar aqui, né? A gente ouve de mulheres dentro da empresa, Rogério, assim, cara, hoje eu sou uma diretora da empresa. E eu tive que fazer muito esforço para chegar como uma diretora de uma empresa. Se a gente for ver em termos estatísticos, tem muito mais diretores homens do que mulheres. E essas mulheres tiveram que fazer uma força incrível, né, de lutando contra preconceitos para poder ser diretora. E ela olha e fala assim: agora que eu cheguei onde eu sonhei chegar, se eu mostrar fraqueza, as pessoas vão achar que eu não mereço estar lá. E o homem que aprendeu lá na infância que o homem não chora, que o homem não mostra fraqueza, que o homem não mostra vulnerabilidade, ele já vive esse tabu há bastante tempo também. Então não é fácil, por isso que gerou essa confusão na sociedade a gente falar de riscos psicossociais, que é extremamente necessário, porque é um risco que já estava sendo mapeado na NR17, né? Quando a gente fala de questões ergonômicas, tinha pontos psicossociais ali sendo mapeados, mas gera um grande problema. Por quê? Porque nós não temos ainda a maturidade para falar da saúde mental sem considerar a saúde mental como um produto. Porque hoje também esse é um problema, né? Que aumenta essa fragilidade. A saúde mental virou um produto. Então, a gente fala muito de processos, a gente fala muito de excelência, e a gente fala muito do humano. E o humano, ele é força e fragilidade. É oportunidades e ameaça. O humano, ele é uma análise SWOT, né? Eu tenho forças e fraquezas, você tem forças e fraquezas, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aqui tem forças e fraquezas, como tem oportunidades e ameaças. Só que a gente faz análise SWOT de cenário. Eu acho que hoje a gente precisa fazer análise SWOT de quem nós somos, não só como pessoas, mas como representantes de um coletivo. Nós da área de segurança temos que fazer uma análise SWOT nossa. Quais são as nossas forças, nossas fraquezas, nossas oportunidades, nossas ameaças? E a gente deixa de fazer esse processo, né? É aí que a gente vai ver as nossas fragilidades, é o autoconhecimento. E claro que tem aí caminhos terapêuticos para isso, né? Eu sou um cara que sempre falo, façam terapia, né? Foi o que mudou a minha vida e que me ajuda muito a lidar tanto com as minhas forças para tomar cuidado para não se tornar tão arrogante, como cuida das minhas fragilidades também, de como eu posso trazer isso de forma estratégica e comunicar isso de forma estratégica, sem que isso crie conflitos e realmente crie conexões, né? O Tim Clark, para finalizar, olha só que interessante, no início do livro ele fala: o papel do líder é aumentar atrito intelectual e diminuir atrito social. Se eu tô falando uma coisa, Rogério, e você fala assim, putz, Walter, eu não concordo com você, cara, a gente começa aqui um atrito intelectual que eu posso mudar a minha forma de ver, você pode mudar a tua forma de ver, ou nós dois a gente vai aprender juntos aqui, porque algumas ideias podem não ser compatíveis. Agora, atrito social é quando eu chego e falo, putz, cara, não gosto do Rogério, eu acho que ele não fica bem de azul, esse óculos dele não combina, eu acho que esse óculos, né, aí é uma questão social. Temos que aumentar mais os atritos intelectuais e diminuir mais os atritos sociais, né? E a segurança psicológica e entender essa fragilidade, ele é fundamental. Perfeito, Altair. O Papa Francisco ele nos convidava a fazer da liderança um serviço, não uma hierarquia de poder, mas uma arquitetura de cuidado. Tu pode dar exemplos práticos de como transformar a liderança através de uma arquitetura de cuidado e o que se reflete isso na segurança nas empresas?
Arquitetura, ontem eu estava lendo um livro, né, sobre riscos psicossociais, a conexão de NR1, estava até com a Maria Cristina, que é uma das especialistas técnicas da comportamento, que a gente tem falado muito sobre esse ponto, e nesse livro eu falei assim, nossa, eu gostei muito desse termo da arquitetura organizacional, né? O que que é essa arquitetura organizacional? É quando a gente consegue ter uma visão de como funciona os níveis hierárquicos junto com seus papéis e responsabilidades, como que as áreas elas estão organizadas dentro da empresa, como que essas áreas, né, elas se conversam, e elas se conectam no dia a dia da empresa. Então, essa arquitetura organizacional, ela traz uma visão sistêmica e estratégica da empresa, como que essa empresa ela está estruturada e como que essa estrutura ela funciona, né? A arquitetura do cuidado, ele é um olhar de quando a gente está dentro dos níveis hierárquicos, um ponto importante é a gente entender as relações de poder que existem, né? Entender como que está a minha fala. A minha fala é uma fala não violenta. Na arquitetura do cuidado, a comunicação não violenta, ela é fundamental, fundamental, né? Então, se a gente pegar, antes eu era meio que preconceituoso com esse, com a comunicação não violenta, né? Eu via algumas palestras, isso há alguns anos atrás, né? Eu falo assim, nossa, esse negócio é de gente que abraça a árvore, né? Daqui a pouco a gente está falando de comunicação não violenta, estamos aqui, né? Acendendo um incenso, né? Mas quando a gente mistura na obra de pesquisadores como Ike Lasseter, Marshall Rosenberg, que é o grande nome da comunicação não violenta, o que ele está falando para a gente? Ele está falando assim: olha, eu vejo um fato, entendo a emoção que aquele fato gerou em mim, e eu vou conversar com a pessoa falando: olha, eu vi que você deixou de fazer um bloqueio no equipamento. Isso me trouxe medo, fiquei muito chateado com isso. E eu preciso que a gente sempre faça os bloqueios no equipamento conforme está no procedimento. Qual o compromisso que a gente pode firmar? Como que eu posso te ajudar com que a gente não aconteça mais esse fato? Ou também, quando a gente vê assim, cara, eu vi que você seguiu o procedimento, ainda inovou aqui, né? Você está usando um EPI a mais que não estava no procedimento. Cara, isso me deixou feliz, né? E eu gostaria muito que você compartilhasse isso com a tua equipe, ou que compartilhe, né? Que não é porque falta um EPI ali que a gente no procedimento a gente não deve usar, tem que ter um olhar mais crítico sobre isso. Então eu trouxe um exemplo de reconhecimento, um exemplo de uma sanção, né? E a arquitetura do cuidado é quando a gente usa de uma comunicação não violenta, de uma escuta ativa. Como na prática, né? Como esse exemplo que eu trouxe para vocês, que é diferente de eu chegar e falar assim: pô, Rogério, de novo você não fez o bloqueio? E aí o fato não é no. O ponto não é no fato que aconteceu. Eu estou falando do Rogério. Ô, Rogério, de novo não foi feito o bloqueio? É diferente de eu falar assim: Rogério, cara, novamente o procedimento não está sendo cumprido da forma como a gente precisa cumprir. Eu estou olhando o fato, né? Então, a arquitetura do cuidado ele traz esse ponto, a comunicação não violenta e a escuta ativa também. Fazer boas perguntas está dentro da arquitetura do cuidado. É diferente de eu chegar e falar assim, Rogério, quais são os perigos? Você conhece os perigos que tem nessa atividade aqui? É diferente de eu chegar e falar assim, Rogério, se você fosse me ensinar quais são os perigos que tem nessa atividade, o que que você ensinaria para mim? Eu abro a pergunta e com isso deixo as pessoas falarem. Mas Altair, se tiver um silêncio na hora, o silêncio dura 20 segundos, 30 segundos no máximo. Fica olhando para a pessoa e faça com que ela sinta, né? E é importante você também na arquitetura do cuidado, você trazer as suas vulnerabilidades e seus aprendizados que você teve durante a tua vida, né? Eu chegar e falar assim, pô, você sabe, Rogério, que quando eu comecei na operação, né, uma vez eu deixei de usar um EPI correto, cara, e isso gerou um problema aqui pra gente, né? Quando eu comecei, aconteceu isso. Eu sempre conto um caso, né? Que uma vez eu fui fazer uma observação em campo e na hora eu cheguei na planta, né? Eu tinha viajado uma noite inteira, cheguei na planta, cuidei de todos os EPIs e tal. E aí quando eu cheguei na área, eu sempre pergunto, né? Quando eu tô na área, assim, Rogério, eu tô com os EPIs corretos para acompanhar a tua atividade? Né? Eu me apresento e pergunto isso. E o operador, o líder, estava junto comigo, né? O gerente da planta estava junto comigo. O operador olhou para mim e falou assim: cara, tá tudo certinho.
mas você tá de aliança e não pode entrar com aliança aqui. Putz, eu esqueci. Porque a gente sabe, quem usa aliança sabe que chega um momento que a gente não sente mais a aliança, né? Então eu esqueci de tirar a aliança. Então, eu sempre conto esse caso, falei assim, gente, deixei de tirar a aliança, por isso que essa pergunta é importante, né? Eu não tenho medo que as pessoas falem assim, nossa, consultor da comportamento, especialista técnico, esqueceu de tirar. Cara, eu sou humano. Por isso que eu pergunto. Eu estou com os EPIs corretos? Eu não estou perguntando apenas para ver a percepção de risco dele. Eu estou perguntando para saber, para alguém me ajudar. E aí, Rogério, você se colocando nesse papel de aprendiz, é aí que entra o cuidado muito grande, né? Essa arquitetura do cuidado. E por último, a arquitetura do cuidado não é você só criar uma rede, né? De conexões, de boas perguntas, de boas análises, de análises humanas. É nós nos cuidarmos também, né? A arquitetura do cuidado, ele traz muito o conceito do cuidado ativo e genuíno, né? Eu cuido de mim, cuido do outro e permito ser cuidado. E aí, dentro dessas cadeias hierárquicas, eu percebendo os poderes que tem, as conexões que tem, a gente começa a criar conexões cada vez mais fortes. E aí, essa arquitetura do cuidado, ela se torna realmente prática. E não apenas aquele cuidado que a gente fala assim, não, cuidamos. Mas quando a gente vai para a área, a gente percebe que alguns pontos eles ainda estão frágeis, né? A gente está finalizando aqui esse bate-papo muito, muito legal, né? Conversa agradável, leve, com muito conteúdo de qualidade, né? Muitos aprendizados. Tenho certeza que vai gerar isso no público que está nos assistindo aqui. Quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, né? Compartilhando tanto conhecimento aí. Mas antes de finalizar, eu ainda voltando ao artigo, né? Que foi a base de todo o nosso papo aqui, que eu, de novo, reforço a importância de ler esse artigo, está muito legal, vou deixar aqui o link no vídeo. Lá no artigo tu mencionou que para liderar no século XXI é andar descalço em meio ao caos. Que conselho tu daria para os líderes que lidam com tantas incertezas e complexidades para o cuidado com as pessoas? O andar descalço em meio ao caos, né? O conselho que eu dou é faça parte do coletivo, né? Eu tenho um artigo, né, que eu escrevi, eu acho que foi no final do ano passado também, tá lá no LinkedIn, que eu falo assim, né? Não seja uma equipe, seja uma. Antes eu tinha colocado uma tribo. Não seja uma equipe, seja uma tribo, para trazer essa questão de quanto que os ancestrais compartilhavam coisas, né? E aí eu fui dar uma palestra no Ministério da Saúde, né, para a Secretaria de Atenção Indígena, e eles falaram assim, olha, ao invés de tribo, use comunidade, né? Então, o que é fazer parte de uma comunidade? Esse andar descalço, né, em meio ao caos, é a gente sentir onde realmente a gente está pisando. E veja, quando nós todos estamos, né, nessa figura, né, do andar descalço, a gente não tem um tênis melhor que o outro. Nós estamos descalços. Isso mostra também o quanto nós fazemos parte dessa família humana e desse coletivo humano. Eu gosto de pensar que andar descalço no meio do caos dentro de uma organização para um líder é fazer parte do coletivo. E o que é fazer parte do coletivo? Eu gosto muito de um conceito que eu vi num documentário chamado Eu Maior, né? Que um líder indígena ele fala assim: Você já viu alguém em volta de uma fogueira conversando e essas pessoas estão tristes? Nós, seres humanos, nós gostamos de compartilhar. Então é como se a gente realmente fizesse uma roda, não numa fogueira dentro de uma organização, né? Não vamos colocar fogo na organização, mas às vezes uma roda na área administrativa e conversarmos em pé, né? Conversarmos, tirar os nossos sapatos, né? Que às vezes são de marca, às vezes nos diferencia, um tá de tênis, um tá de sandália, um tá de chinelo. Não, aqui nós estamos todos descalços. E estar descalços é se colocar como humano, e na área administrativa, a gente falar sobre, né, porque eu sempre falo, né, que a área administrativa, os perigos, eles às vezes são mais invisíveis, né, do que na área operacional, que tem um equipamento ali afiado, né. Andar descalço é isso, sabe, Rogério? Para um líder,
nós que estamos na área de segurança, na qualidade, na saúde, seja líderes que estão, né, gerenciando plantas, gerenciando questões produtivas, gerenciando pessoas, né, líderes da área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Estar descalço é fazer parte e fortalecer um coletivo. E como que a gente fortalece o coletivo? Contando histórias. Histórias de acertos, histórias de erros. E assim a gente se transforma cada vez mais numa liderança humanizada. Seja uma liderança que hierarquicamente é líder, seja você que lidera um processo, né? Seja você que lidera uma equipe de turno, compartilhe histórias. Se a gente compartilha histórias descalços, né? Com certeza, o caos a gente consegue lidar melhor. Um conselho que eu dou é muito baseado nas Ilhas do Conhecimento do Marcelo Gleiser. Eu gosto muito desse conceito. Eu falo muito isso. Que o nosso conhecimento ele é uma circunferência, né? Ele fala que é uma ilha que está no oceano do desconhecido. Quanto mais a gente conhece, mais essa ilha cresce. Então a gente está falando que quanto mais a gente conhece, a nossa área cresce. E pressão é força sobre área. Se eu aumentar força na equipe, eu aumento pressão. Se eu aumentar a área, se eu aumento o conhecimento, eu diminuo pressão, né? A área é inversamente proporcional à pressão. Então, vamos nos colocar descalços, né? Vamos criar um coletivo, compartilhando histórias, histórias técnicas, histórias de aprendizados, histórias de dúvidas, histórias de como que estão nossas emoções ali, mas vamos compartilhar mais histórias mesmo que seja num home office, né? Veja, o Pat Adams ele fala, né? Olha que maravilha, né? Você está numa cidade, eu estou em outra, a nossa distância física ela é grande, está separada aí por quase 400 quilômetros, né? Mas a distância social aqui diminuiu nesse fantástico momento aqui, que para mim, assim, estou muito feliz. E o problema da felicidade é que quando você está feliz, você não quer que acabe, né? Mas a gente sabe que temos que ter os limites aqui do tempo, né? Altair, obrigado mesmo de coração, né? E fica à vontade aí para fazer as tuas considerações finais. Cara, que momento fantástico, né? Primeiro eu queria agradecer pelas perguntas, né? Foram perguntas extremamente potentes, assim, que tira da zona de conforto, né? Muito obrigado, obrigado pelo feedback em relação ao artigo. Quem quiser, que está nos acompanhando aqui, né? A minha ideia é sempre trazer alguns artigos, né? Focados nessa liderança humanizada. Eu acho que essa é a minha jornada. Então me acompanhem lá no LinkedIn, né? Altair Turbay Júnior. E eu também, né, acompanho a gente na Comportamento, no LinkedIn da Comportamento também, onde eu também trago esse olhar, mas muito focado ao EHS, né, esse EHS hoje que a gente precisa trazer da ambidestria, né, de conectar, né, a técnica com o ser humano, né, o quanto que eu conecto o ser humano numa NR1, né, de uma forma mais sustentável e com menos estresse, né, acompanhe a gente lá, comportamento, né? Estamos sempre trazendo novidades aí para vocês. E, Rogério, realmente eu acompanho o SSMA em pauta lá. Eu sou inscrito no canal do YouTube, né? E sempre é muito bom beber dessa fonte e fazer parte agora, né? Um sonho realizado, né? Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho e pensando sempre em como entregar um conteúdo de qualidade, atual e por profissionais de referência em saúde, segurança e meio ambiente. E se você não está inscrito ainda no canal, te convido a fazer a inscrição, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar o seu like aqui nesse vídeo, comentar e compartilhar com quem precisa escutar o que foi falado aqui. Obrigado e até uma próxima.